Olá, estamos de volta para a nossa sequência de vídeos para o YouTube. Depois de alguns dias, alguns estavam esperando mais uma postagem. Finalmente chegou o momento, chegou a oportunidade. E o último vídeo que postamos foi para as mães, foi no Dia das Mães. E hoje estamos já fazendo referência a um assunto que foi iniciado anteriormente, quando falamos aos enfermos, levando uma palavra aos que estão doentes. E esta vai ser a terceira parte do vídeo falando aos enfermos. Quero chamar a sua atenção então para Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16. Quero lembrar que quando tratamos de levar a palavra de Deus aos doentes, a gente mencionou algumas coisas, especialmente corrigindo distorções de pensamentos contemporâneos que diz que se a pessoa está doente é porque está sem fé, ou está em pecado, e está sem o favor de Deus. Queremos dizer que realmente não é isso. Contudo, hoje vamos mostrar o outro lado da coisa. Queremos dizer que existem certas doenças, em específico, alguns casos que, sim, é consequência direta do pecado. Lembramos mais uma vez que todas as doenças, de um modo em geral, vieram a acontecer depois do pecado. Contudo, não significando que se a pessoa está doente em si, é porque está em pecado. Mas que há alguns casos que sim. Você pode perceber até um exemplo disso. Por exemplo, a pessoa que é alcoólatra. Claro que ela tem alguns problemas na área de saúde, que alguém que não é alcoólatra poderá não ter. Por exemplo, citando também a prostituição, as consequências maléficas da prostituição. Você sabe muito bem as consequências que vêm. Pois bem, no caso aqui de Tiago, capítulo número 5, verso 16, fica evidente: confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Estavam doentes. Até porque disse: está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Note que essa parte, nesse lugar, Tiago está mostrando que algumas doenças, algumas pessoas estavam doentes, e que algumas doenças viriam em consequência do pecado. Então, nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Pois bem, certa vez Jesus curou um homem que era paralítico, e ele estava próximo ao poço de Betesda, e há 38 anos ele vinha doente. E ele tentava entrar naquele tanque com o pensamento de ser curado. Lá tinha uma multidão de coxos, cegos, aleijados, muitos enfermos. E lá Jesus chega e cura aquele homem. Quando foi mais tarde, Jesus o encontrou lá no templo. E João 5,14 diz qual foi a palavra de Jesus para esse homem. Olha, que já estás curado. Não peques mais, para não te acontecer coisa pior. João 5,14. Subentendendo com isso que o problema daquele homem tinha sido decorrência de pecado. Pois bem, mas há outro exemplo que podemos encontrar, e esse exemplo estava na igreja de Corinto. O problema lá era que algumas pessoas estavam participando da ceia do Senhor, e elas estavam despreparadas para o momento, e elas estavam vivenciando alguma realidade de pecado em suas vidas. Isso trouxe consequência. Qual foi? 1 Coríntios 5,30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
Note que nesta situação, na igreja de Corinto, alguns que participavam da ceia indevidamente, a consequência foi fraqueza espiritual, doença e morte. Está falando da morte física. Está falando que alguns estavam doentes por causa do pecado de não examinar a si mesmo antes de participar da ceia do Senhor. Então temos esses casos em específico, mas eu quero citar mais um que está em 1 João, capítulo número 5, e eu leio o verso de número 16. 1 João 5,16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. 1 João 5, 16 e 17. Então, há pecado para a morte, e isso está claro nessa passagem que acabamos de ler. Então, vem consequências. Claro que o pecado tem as suas consequências, e em alguns casos em específico, tanto a morte como a doença pode ser em decorrência de um pecado. Lembra o exemplo de Ananias e Safira? O que aconteceu com eles? Atos capítulo 5. Mentiu, morreu. Foi uma consequência direta do pecado. Pois bem, eu queria agora chamar a sua atenção para uma outra parte dentro desse assunto. Com uma pergunta: Deus pode ser glorificado através de uma doença? A pergunta é essa. Deus pode ser glorificado através de uma doença? Porque as pessoas podem interpretar qualquer problema como sendo vindo direto do diabo para destruir as coisas de Deus e o povo de Deus. Mas eu quero perguntar, e você vai ver a resposta na Bíblia: Deus pode ser glorificado através de uma doença? Bem, eu quero chamar a sua atenção para o exemplo de Lázaro. Lázaro, João capítulo 11, você vai ver essa história de Lázaro. O Senhor Jesus chegou a fazer a declaração. Lázaro estava doente, mandaram chamar a Jesus para atender a situação, e Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Isso está em João capítulo de número 11, a declaração de nosso Senhor Jesus. João 11, verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. João 11, versos 3 e 4. No caso de Lázaro, a sua enfermidade foi para a glória de Deus. E ele chegou até a morrer, ele foi levantado dos mortos por Jesus. Ele ressuscitou, Cristo o ressuscitou. Então, você pode perceber que esta é uma declaração muito importante no assunto. Deus pode ser glorificado não somente pela doença, mas aqui no caso, até mesmo pela morte. João 11, versos 3 e 4. Temos também o exemplo de Jó. Nos capítulos 1 e 2, e o livro todo de Jó, apresenta Jó, que ficou enfermo extremamente, mas Deus o abençoou, recuperou, mas na sua enfermidade, ele foi um exemplo, um testemunho vivo, uma testemunha viva do poder de Deus, e serve de inspiração para tantas pessoas que passam dificuldades de saúde. Jó tem sido um lenitivo, um exemplo, um encorajamento à situação de Jó. E até o Tiago manda lembrar o exemplo de Jó e ver qual foi o fim que Deus lhe deu. Um outro caso também é a cura de um cego de nascença que aconteceu em João capítulo número 9. João 9, porque perguntaram a Jesus: quem foi que pecou este para que nascesse cego? O pobre nasceu cego. Qual foi o problema aí? Quem pecou? Respondeu Jesus, João 9,3: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que
se manifestem nele as obras de Deus. E Deus foi glorificado através daquele cego. Você pode ver muito claro isso, ficou muito evidente em João capítulo número 9. Mas você dirá, mas quais são mais alguns exemplos em específico de pessoas que adoeceram na Bíblia? Você pode encontrar vários personagens na Bíblia que adoeceram e que não era motivo de falta de fé, nem de pecado na vida. Por exemplo, eu vou citar o apóstolo São Paulo. Você vai encontrar isso em Gálatas, capítulo número 4. Gálatas 4. Eu vou ler verso número 13 até o 15. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. São Paulo falando para os Gálatas, as igrejas da Galácia. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos próprios olhos para nos dar. São Paulo tinha problema visual. Você percebe que ele disse que os Gálatas, se pudesse, teriam feito um transplante de olho nele. Tiravam os seus próprios olhos para dar a ele, porque viu que ele precisava muito usar para a obra de Deus. Mas aí nós encontramos, Paulo tinha problemas visuais. E indo para o final do livro, isso fica mais evidente. Gálatas 6, verso 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. São Paulo usava um amanuense, um secretário, para escrever suas epístolas, porque ele tinha problemas visuais. Ele era um poliglota, mas ele tinha deficiência visual. Usava um secretário chamado amanuense. Mas aqui no final da carta, para que os Gálatas tivessem consciência de que foi ele mesmo quem escreveu, ele disse, vede que com letras grandes eu escrevi. Note que quem tem problemas visual, geralmente escreve com uma letra bem grande, não é verdade? E São Paulo escreveu com letras bem grandes, Gálatas capítulo 6, verso de número 11. Timóteo, nós encontramos nas cartas pastorais, 1 Timóteo capítulo 5, o apóstolo São Paulo dando uma recomendação para esse homem. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5, 23. Timóteo era um pastor, um homem de Deus, mas Timóteo tinha problemas no seu estômago. E São Paulo recomenda um pouco de vinho na água para, então, o estabelecimento do seu organismo. Restabelecimento. Trófimo foi outro colaborador de São Paulo, que teve problemas, está na segunda carta pastoral, 2 Timóteo, capítulo 4, e eu leio o verso 20. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Trófimo ficou doente em Mileto. Por que São Paulo não curou? Você pode observar que os apóstolos tinham o dom de curar, mas aqui estava já no final do primeiro século, ele não estava muito se apropriando desse expediente, e ele deixou Trófimo doente em Mileto. Mas não era que ele estava em pecado, era um servo cooperador do apóstolo São Paulo. Fiquemos advertidos quanto ao perigo de tolerar pecados na vida, ao ponto de atrapalhar e denegrir o testemunho cristão, o testemunho do Evangelho, pois as consequências físicas são trágicas. Podem vir através da doença e pode vir através da própria morte, não é verdade? Conforme apresentamos nos textos que foram aqui lidos. De outro lado, mesmo que você esteja doente, mesmo que esteja sofrendo algum problema, alguma dificuldade, lembra que precisa ser fiel a Deus, como São Paulo, como Jó, como Timóteo, como Trófimo, e seguir esse exemplo
dos cristãos que deixaram esse legado tão importante para que nós possamos o seguir. Mas eu queria dizer especialmente para o não crente, uma palavra para você. Existe doença que a medicina não pode diagnosticar. E essa doença é exatamente o pecado. Mas existe um médico que a diagnosticou e fez por onde você fosse restabelecido. Ele deu a vida por ti e por mim. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter a vida com Deus, a comunhão sadia e restaurada com o Pai. Portanto, é vindo a Jesus Cristo, é clamando a Ele, é recebendo-o como Salvador e Senhor em nossa vida, que nós podemos experimentar da vida agora no presente e também na eternidade. Amém? Muito obrigado por sua atenção, nos acompanhar por esses minutos, através do assunto, levando a palavra de Deus aos enfermos.